11h48, até 1 da tarde tem Falando de Esporte. Daqui a pouquinho tem Cacá Santana e o Trilho de Sucesso. Nossos convidados de hoje, o fisioterapeuta o Guto Pereira e também o professor Eduardo Vieira Dudinha, falando aí sobre futsal, evolução e métodos também, discutindo de uma forma geral essa linha esportiva, esse esporte. Vidal. Doutor Guto Pereira, a respeito do uso da preparação física, que algumas críticas a alguns professores de educação física, que jogadores prematuramente deixaram as suas atividades, até jovem ainda, devido à questão dos exercícios na parte da educação física. O que é que o senhor tem a dizer já na sua área de fisioterapia? É isso. Hoje em dia é preciso ter muito cuidado com a formação do atleta, né? A gente percebe que o lado comercial hoje está pesando muito, né, no lado do futebol. Então, fases estão sendo puladas na formação desses atletas. Então, muitas vezes a criança ou o atleta jovem, né, o sub-15, o sub-17, o sub-20, o processo de formação física dele é acelerado, já para que ele suba para o profissional, para que ele seja vendido, para que tenha um lucro para o clube, né? Então, é preciso ter muito cuidado com a formação dessas crianças. A gente tem nos estudos, a criança a partir até dos 10 anos de idade, 50% da formação óssea dele já foi formada, porém não está completa. Então tem que ter muito cuidado com a carga de exercícios, com o tipo de treinamento propício para essas crianças, porque senão pode ocasionar lesões que podem estar tirando a criança no futuro, né, ou profissional jovem de uma carreira promissora. Um exemplo na questão do Ronaldinho Fenômeno. Diz que ele adquiriu uma concepção muscular que foi inadequada para a questão da estrutura óssea dele. É uma patologia chamada Osgood-Schlatter, é o nome da patologia que o Ronaldo Fenômeno teve. O Ronaldo, se a gente lembrar, quando ele saiu do Cruzeiro, ele saiu magrinho, né, mirradinho, foi para a Holanda, para o PSV, depois ele foi para o Barcelona. Chegando na Europa, como era um futebol mais disputado, foi-se necessário fazer com que ele crescesse a massa muscular. Porém, cresceu de uma forma que as estruturas ligamentares dele não suportou a carga muscular e acabou rompendo esse tendão que a gente tem aqui na patela, que é a bolacha do joelho, fazendo com que não suportasse mais a patela. Você vê imagens de Ronaldo, a patela dele veio cá para cima, foi tracionada pelo rompimento do tendão patelar, que é um tendão que a gente tem aqui na região da perna. Então, assim, tudo por culpa de um excesso de carga, um excesso da musculatura que não foi suportada. Então, por isso, a preocupação do professor Duda em estar trazendo para os alunos dele esse exame que a gente faz, né? A preocupação dele é de se parabenizar, porque é importante até para a cidade da gente estar inovando com isso. Está alertando aos pais, está alertando as crianças que é necessário se cuidar. Não é só chegar lá e jogar futebol, não é só chegar lá e brincar de bola, não. É uma educação tanto física, quanto social, quanto do esporte. Então, assim, a gente vai estar fazendo esse trabalho com o Duda, com cada criança, cada cliente, cada aluno de Duda vai estar passando por uma avaliação detalhada da postura, uma avaliação detalhada da pisada, para que, se houver qualquer alteração significativa, a gente vai chamar os pais, conversar, para que tenha um posterior tratamento. O senhor acredita que deverá, em toda a parte do Brasil, até qualquer projeto social, ter um conjunto de união, como vocês estão, essa parceria do fisiologista, do fisioterapeuta, juntamente com o professor de educação física, para que não tenha nenhuma lesão em um atleta futuramente? Seria sim, interessante, né? A gente sempre trabalha com esse grupo, né? A gente sempre busca a união de conhecimentos, né, para gerar um retorno melhor. Então seria importante sim estar tendo essa união entre educador físico, fisioterapeuta, médico, né? Seria bem interessante para todas as escolas que buscam ter um trabalho de excelência. Professor Eduardo, o senhor acha, na sua concepção, na sua visão, que falta mais técnicos de futsal em Jequié, tomando conta dessas equipes, e não só abnegados, que não preparam, muitas vezes não tem tempo, não há treinamento, porque as equipes aqui de Jequié, não acredito que muitas fazem treinamentos, só alguns projetos, como eu falo do Cláudio, que eu sei que faz os treinamentos, para que os jogadores se adaptem à parte tática, técnica da equipe. Quando chegar uma seleção de Jequié, você tem uma seleção forte e com a concepção do futsal moderno? Com certeza, Vidal. Como eu te falei no início, eu tiro o chapéu para essas pessoas. São pessoas que eu tenho acesso, entendeu? A gente participa às vezes de competições, eles com
os alunos deles, eu com os nossos alunos. O que eu acho é que a pessoa que tem o interesse em treinar a equipe de futsal, assim como outra modalidade qualquer, é que tem que se dedicar, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ler, tem que entender como é que está funcionando, tá? Para que a equipe possa jogar de uma forma diferente. Então, sem leitura, sem estudo, a gente vai continuar sempre da mesma forma. Se eu trabalhei hoje com a minha equipe de uma forma e daqui a 10 anos eu quero trabalhar da mesma forma, eu vou estar desatualizado. Então, o que falta é esse interesse em buscar o conhecimento para que o aluno, quando ele se torne um atleta, a partir do sub-17 e do sub-20, ele já tenha com ele as características do jogador de futsal. Ele entre na quadra já sabendo quais são os princípios básicos, o que é que ele tem que fazer. Entendeu? Por isso que eu te falei assim, o meu aluno, a nossa proposta não é de formador de atleta, mas não é por isso que a gente não deixa de trabalhar os fundamentos básicos do futsal, tanto técnicos quanto táticos. A minha ideia é que o meu aluno saia da escolinha com a sua formação completa, tanto como cidadão, quanto como jogador de futsal. Porque se ele for participar de alguma equipe, ele tem que carregar as duas coisas dentro da mochilinha dele. Os jogadores profissionais, a maior parte, todos grandes jogadores, eu digo o Neymar, o Zico, o Rivelino, o Falcão e outros jogadores, tiveram no futebol de campo com essa característica do futsal e foram grandes. Até o Roberto Dinamite, que é aquele grandão, jogava futsal também. E por que o Falcão do futsal foi para o São Paulo e não conseguiu uma adaptação de imediato no futebol de campo? Bom, o Falcão, para quem acompanha ele, Vidal, a gente sabe que foi uma questão política. Política, vamos dizer assim, quiseram queimar. De afeição, né? Dele com o treinador da época do São Paulo, Leão. Isso ele fala abertamente nas redes sociais dele, a gente pode acompanhar isso perfeitamente. E quem teve a oportunidade de ver Falcão jogar, pelo menos por poucos minutos, 10, 15 minutos, na equipe do